todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Olá, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez no nosso programa Sintonia com a Alma, um programa para sintonizar nossa relação e comunhão com Deus, o nosso momento de reflexão, para a gente receber também uma palavra que nos fortalece, nos anima, ouvir as boas músicas cantadas pelo nosso amigo Rafael, e com certeza sim, eu e você ficamos sintonizados com esta palavra de Deus que nos fortalece, nos une, quer queira onde você estiver nesse momento, nós estamos conectados para adorar, para louvar, para agradecer ao nosso bondoso Deus. Por isso você é muito bem-vindo e bem-vinda nesse momento, e que assim possamos desfrutar desse tempo para a honra e glória de Deus. Vamos ouvir o próximo hino. No Espírito unidos somos um no Senhor. No Espírito unidos somos um no Senhor. Imploramos que um dia nos unamos no amor. Pelo amor conhecido é o cristão.
pelo amor conhecido é o cristão. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. Preparemos as novas que Deus guia a nação. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Uns aos outros honrando, vamos nos respeitar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Glória a Deus, entoemos nosso Pai Criador e louvemos a Cristo que nos veio salvar e ao Espírito Santo que nos vem consolar. Pelo amor conhecido é o cristão, pelo amor conhecido é o cristão. Você já teve a sensação de andar no caminho certo, até porque você teve uma convicção interna de que esse caminho deveria ser seguido, mas você olha ao seu redor e percebe que as coisas estão desmoronando, as coisas não estão dando certo. Você iniciou a caminhada tendo uma convicção de que era o melhor, de que era o caminho a ser seguido. De repente, as coisas não funcionam muito bem como você esperava. Você já teve essa percepção? Você já se sentiu assim? Eu quero trazer à nossa reflexão uma experiência que Jesus impele os seus discípulos a vivenciar algo que, de alguma forma, deu a eles uma instabilidade, gerou neles uma sensação de espanto. Essa narrativa está no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 14, os versos 22 a 32, que é aquela narrativa de uma velha história que conhecemos, Jesus andando sobre as águas, né? Jesus andando em cima das águas. E eu quero ler então esse texto e nós vamos fazer uma breve reflexão. Diz assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subisse no barco e fosse na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas da manhã, então bem na madrugada, naquela escuridão, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." Então Pedro disse, sempre o Pedro, né, que tem esse impulso de tomar a frente, ele disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. "Venha, vem." Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar, então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé? Por que você duvidou?"
Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato o Senhor é o Filho de Deus, de fato o Senhor é o Filho de Deus. Eu sei que você já ouviu essa história e talvez já tem na sua memória, na sua mente, algumas coisas esquematizadas daquilo que ela pode nos ensinar. Mas eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Você já percebeu que no verso 22 diz assim: Jesus ordenou aos discípulos que subisse no barco e fosse na frente para o lago, para o outro lado do lago. Ou seja, Jesus não pediu, Jesus não sugeriu, Jesus ordenou. Ele disse: vocês vão. Aqui no original grego é um imperativo. Jesus manda, ele dá uma ordem. Vocês vão entrar no barco e vão para o lago. Jesus não deu opção para os discípulos. E nessa relação aqui, os discípulos obedecem. Eles acatam a ordem de Jesus, pegam o barco e vão para o lago. Jesus, então, ele se despede do povo, ele se retira para um tempo de oração, ele sobe ao monte, fica lá um bom tempo, tanto é que a hora que é dita aqui é que entre as 3 e as 6 horas da manhã é que Jesus se dirige, então, ao barco onde os discípulos estavam. Mas esse detalhe, Jesus ordenou os discípulos a subirem no barco e ir até o lago. O texto não deixa muito claro isso, mas eu creio que Jesus já sabia que ia acontecer. Claro, ele tinha esse conhecimento, até porque ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E eu creio que Jesus estava também querendo gerar uma situação para provar os discípulos, para poder também colocar os discípulos numa situação e como eles iam reagir a isso. Porque é interessante essa ordem dada por Jesus. É uma ordem que tem uma finalidade, é uma ordem que tem um propósito. Jesus não mandaria simplesmente por mandar. Aliás, para Jesus todas as coisas têm um propósito, seu ministério tem um propósito, as suas falas têm intencionalidade, suas ações, elas sempre têm objetivos claros que ele quer alcançar. Então essa ordem que Jesus deu tinha um objetivo, de alguma forma, para que os discípulos ali pudessem experimentar algo profundo, um ensinamento, uma experiência que pudesse dar a eles também uma nova compreensão, um novo jeito também de se relacionar com Deus, né? Então a ordem é dada, os discípulos obedecem. Mas de repente, o que os discípulos não contavam é que o tempo iria mudar. O tempo muda, o vento começa a ser forte, as ondas começam a bater no barco, o barco se agita e eles ficam um pouco apavorados diante desse cenário. Então é um cenário que de calmaria, de um mar calmo, ele mudou para um cenário agora que o mar está agitado. E não só o mar está agitado, quando de repente eles lá estão cuidando para que o barco não vire, eles estão talvez lá conversando um com o outro, dando ordens um para o outro, de repente eles veem alguém se aproximando. E essa aproximação que vai vindo em direção a eles, gera neles uma confusão e eles não conseguem identificar, eles não conseguem perceber e eles se espantam e dizem: é um fantasma. É um fantasma. Essa é a expressão que eles usam para aquele ser, ou aquele vulto que estava vindo em direção a eles. Aqui eu já percebo algumas coisas também interessantes, além da ordem que eu mencionei, é que quando o cenário muda, né, os discípulos eles ficam também preocupados, eles ficam com medo diante dessa situação meio revoltada do mar. E parece que eles estão sozinhos, e parece que eles estão ali bastante isolados, mas de repente essa vinda de Jesus, esse encontro de Jesus em direção a eles, também não é muito claro para eles. Eles não conseguem no primeiro momento identificar quem é Jesus, que é Jesus. Às vezes, meus queridos, eu percebo que na vida é assim.
a gente tem aquela convicção de que quando Deus nos manda fazer algo, quando Deus nos dá uma ordem, quando a gente tem uma clareza de missão de vida, às vezes a gente pode achar que a vida vai ser calma, que nós não vamos passar por tribulações, não vamos ter problema, afinal a gente está fazendo a vontade de Deus. Nós fomos acostumados a pensar de que quando estamos fazendo algo que é da vontade de Deus, que as coisas vão dar certo, simplesmente vão dar certo, porque estamos fazendo a vontade de Deus. E que a gente não conta com percalços, a gente não conta com as dificuldades. Os discípulos eles foram ordenados, fizeram o que Jesus mandou e de repente estavam no meio de um mar revoltado, eles estavam do meio de uma situação que estava gerando medo, gerando angústia, mesmo obedecendo Jesus. Há situações na nossa vida que mesmo a gente fazendo a vontade de Deus, a gente vai passar por lutas, a gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por um mar revolto. Talvez a gente não considere isso, talvez a gente não contasse com isso, mas isso acontece. Por isso eu fiz também a pergunta no início. Você já percebeu que em algum momento você estava no caminho certo, sabia que aquele era o caminho, mas as coisas começam a desmoronar? Mesmo que nós estejamos no caminho certo, fazendo as coisas certas, nós não estamos isentos de dificuldades. Nós não estamos isentos de problemas. Nós não estamos isentos de sofrimentos. Nós não estamos isentos de medo, de angústias. E aí a vinda de Jesus é muito significativa. Jesus vai ao encontro deles, Jesus não os abandona. Por um tempo eles ficaram sozinhos. Por um tempo a gente acha também que a gente caminha sozinho. Por um tempo a gente acha que está sozinho. Mas nós nunca estamos sozinhos. Na verdade, Deus, através da sua bondade, do seu agir, do seu poder, Ele sempre está conosco se manifestando. Às vezes não vem da forma como nós queremos. Às vezes as coisas não acontecem da forma como nós planejamos. Às vezes as nossas respostas de oração não vêm da forma como nós pedimos. Jesus foi ao encontro deles, mas eles não identificaram, eles não perceberam, talvez porque a expectativa deles fosse diferente. Talvez eles gostariam que Jesus tivesse chegado de outra forma, com outro barco, quem sabe, mas andar sobre as águas, isso foi algo inusitado. Andar sobre as águas e ficar irreconhecido para os discípulos foi até demais, foi uma experiência demais. Então eu aprendo, gente, que às vezes nós podemos orar, pedir, a gente espera respostas, mas nem sempre elas vêm como a gente espera ou do jeito que a gente espera. Eu lembro de uma historinha, talvez você já ouviu essa historinha. Conta-se que num certo lugar houve uma inundação. O rio começou a transbordar, havia uma casa próxima do rio e aquele rio começou a transbordar e começou a entrar na casa. E chovia assim torrencialmente. E aí um senhor começou a orar para que Deus parasse de chover, para que as águas baixassem e a sua casa não fosse mais alagada. Ele começou a orar: Senhor, faça a chuva parar, faça a chuva parar. E a chuva não parava e não parava. E de repente veio um barquinho, passou um homem ali com um barquinho e disse: entra aqui, vem comigo. E aí aquele senhor disse: não, eu vou continuar aqui orando porque Deus vai fazer parar a chuva. E aí ele foi, daqui a pouco a chuva não parava e a água começou a entrar mais ainda na sua casa. Ele subiu em cima do guarda-roupa e ele orava e veio um outro cara com um barco a motor, né? Chegou ali: vem aqui, eu vou te salvar. E ele disse: não, Deus vai me salvar e Ele vai fazer parar a chuva. E a chuva não parava e de repente já não foi mais em cima do guarda-roupa, ele já estava em cima do telhado, as águas subindo, tomando o telhado, e de repente vem um helicóptero e lança sobre ele aquela cadeirinha assim e diz lá com um megafone: sobe aí. E ele diz: não, eu não vou subir porque Deus vai me salvar, Deus vai fazer parar a chuva. O helicóptero sai para salvar outras pessoas e de repente aquela casa toda é alagada, ele é levado pela correnteza, ele não sabe nadar e morre. Aí chega lá no céu,
chega lá no céu perguntando já: Deus, eu estava lá, eu orei para que o Senhor parasse a chuva, e o Senhor não parou, o Senhor não veio me ajudar. E aí vem uma voz e diz: meu filho, eu te mandei um barquinho e você não quis entrar. Te mandei no outro barco e você não quis entrar. Te mandei até um helicóptero para te salvar e você não quis entrar. Às vezes é assim com a gente. É porque a gente quer que a nossa resposta seja do jeito que a gente espera. Tem gente, por exemplo, que está enferma e ela acha que Deus vai curar só do jeito que ela espera. Claro que Deus pode curar de maneira sobrenatural. Eu sou testemunha de pessoas que foram curadas de maneira sobrenatural. Talvez alguém que você conheça também foi curada, estava desenganada e de repente houve um milagre. E às vezes tem pessoas que esperam só dessa forma Deus agir. E às vezes Deus coloca médicos, remédios, profissionais, pessoas, exercícios, e as pessoas não entendem que também isso é uma forma de Deus estar salvando, de Deus estar curando. E assim a gente pode aplicar isso para outras situações da nossa vida. Então, aqui a gente já percebe que os discípulos foram pegos de surpresa. Os discípulos não identificaram que Jesus estava vindo ao encontro deles. Os discípulos se assustaram, porque talvez eles estavam tão focados num jeito, numa resposta, numa expectativa, que eles não conseguiram perceber Jesus agindo de outra forma. E aí, meus queridos, uma coisa que na nossa vida de fé, na nossa caminhada, nós precisamos estar abertos para o agir de Deus de maneiras diferentes daquelas que nós esperamos. Ele pode agir de uma maneira sobrenatural, fazendo parar a chuva, como naquela história? Pode. Mas Ele pode também estar colocando pessoas ao nosso lado, situações que vão também nos salvar. E aí Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, se és Tu, então eu quero ir até Ti. Eu quero ir até onde o Senhor está. E Pedro de novo, se levanta e diz: eu quero. E Jesus simplesmente diz: venha, pode vir, venha. E aí Pedro lá, ele tenta sair do barco, coloca o pé na água, ele percebe que não afunda, e de repente ele vai dando os passos está andando, ele deve ter se maravilhado, porque não tem registro na história de pessoas andando sobre as águas, só de Pedro e de Jesus. Foram as duas únicas pessoas que conseguiram andar sobre as águas. E ele deve ter ficado maravilhado, ele deve ter ficado assim, admirado com a capacidade que ele estava ali andando sobre as águas. Mas de repente o vento foi forte. De repente aquele vento veio, bateu nas costas dele, bateu no corpo dele, ele se balançou e ele ficou com medo, e ele começou esse medo de ficar mais forte, e ele começou a perceber que estava se afundando, ele grita: socorro! E aí o que Jesus faz? Jesus dá a mão e levanta Pedro. E aí Jesus diz: Pedro, você é um homem de pequena fé. Por que duvidaste? Bom, primeiro vamos admirar Pedro. Pedro foi corajoso. Pedro foi ousado. Nenhum outro discípulo se prontificou a ir até Jesus. Foi Pedro. Então aqui Pedro tem um mérito, Pedro tem um esforço. O Pedro ele tem um carisma, ele tem um olhar que ele quer chegar até Jesus. Isso é admirável. Pedro experimenta andar sobre as águas. Ele está andando, ele está sobre. Então ele está experimentando algo tremendo. Ele está experimentando um milagre. Ele está experimentando uma situação que é inusitada. Ele está experimentando algo que traz ao coração dele assim algo maravilhado. Mas de repente esse mesmo Pedro está experimentando isso, começa a afundar, começa a se afogar. E aí ele se desespera. E a mão de Jesus vem e salva. E é interessante que assim como ele vai afundando, a mão de Jesus vem rápido para salvar. A mão de Jesus é estendida para salvar. Ou seja, Jesus não deixa Pedro se afogar. Jesus até deixa ele experimentar um pouco dessa
né, dessa perturbação, ele sente ali, mas ele não se afoga. Jesus segura. Jesus dá a mão. E aí ele diz, você é um homem de pequena fé. O que me chama a atenção é que Jesus não diz, você não tem fé. Ele diz, você é um homem de pequena fé. Ou seja, ele tem fé. Ele tem fé. Jesus o quantifica de pequena, mas Pedro tem fé. E para mim isso também é muito importante, porque mesmo quando a gente tem pequena fé, mas a gente está disposto a ir ao encontro de Jesus, mesmo que essa fé seja pequena, a gente experimenta coisas tremendas. A gente experimenta coisas maravilhosas, como Pedro experimentou. Aqueles que ficaram lá no barco, nem ousaram. Ou seja, nem tiveram uma pequena fé para ousar. É aquela fé muitas vezes teórica. É aquela fé que quer ficar na zona de conforto. É aquela fé que eu quero que tudo esteja bem, tudo esteja resolvido. Eu não quero passar por problemas, não quero passar por provação, porque se eu passar por provação, eu largo essa fé mesmo. Essa fé só me serve desde que ela me agrade. Essa fé só me serve desde que ela massageie o meu ego, se eu me sinto bem. É aquela eterna fé infantil. Desde que seja como eu quero, porque se não for como eu quero, eu esperneio, eu grito, eu pulo e pronto, como muitas vezes atitudes infantis fazem. Mas então o gesto de Pedro foi movido pela fé. Ele foi pela fé, pequena, mas foi. Assim, meus queridos, a graça de Deus, muitas vezes Deus não olha para a quantidade de fé. Ele não olha se a gente tem muita ou pequena, até porque não temos femômetro, né? Alguém tem femômetro para medir a fé? Você já mediu a fé por um femômetro? Não. Mas Pedro tinha um desejo de ir ao encontro de Jesus. Pedro queria chegar até Jesus e isso que motivou. E fé é isso, fé nos leva ao movimento. Fé não nos paralisa, o medo nos paralisa, a fé não. A fé nos faz mover sobre as águas, mover sobre situações difíceis. As coisas estão acontecendo ali, mas a gente está caminhando pela fé. A gente dá passos de fé, a gente confia. Às vezes a gente vai sentir como Pedro, parece que nós estamos afundando, parece que o medo é mais forte. Até mesmo as pessoas de fé têm medo. Até mesmo as pessoas que têm fé duvidam. Até mesmo as pessoas que têm fé se abalam, se entristecem. Elas ficam se perguntando, como agir, como superar, como lidar? As pessoas que têm fé não estão isentas de problemas, de dificuldades, mas elas sabem a quem recorrer. Ela sabe a quem gritar, e o grito de Pedro é pelo socorro, e Jesus escuta o grito de Pedro. É uma oração simples, existencial, profunda, mas vem lá de dentro. As nossas orações precisam vir das nossas entranhas. As nossas orações precisam vir de um relacionamento com Deus. As nossas orações não são palavras decoradas, não são palavras alienadas. Nossas orações precisam vir de confiança. E quando a gente ora, a gente confia. Até mesmo Deus responder de maneira diferente daquilo que eu estou pedindo. Porque isso é fé. Fé não é esperar o que eu quero. Fé é esperar e confiar que Deus vai agir. Da forma que Ele quer. No tempo que Ele quer. Porque Ele é Deus. E isso Pedro experimenta. Então Jesus não chega dando bronca em Pedro. Essa palavra que Jesus diz, homem de pequena fé, porque você duvidou, não é uma bronca, é uma constatação. Jesus está dizendo para Pedro, olha, perceba o seu coração, perceba a sua fé. Tenha a autenticidade de perceber que a sua fé não é grande. Você achou que era grande, você achava que era grande, você achava talvez que era ousado demais, mas bastou alguns problemas para você perceber que a sua fé não é tudo isso. Mas mesmo assim eu estendo a minha mão para você. E a pergunta que Jesus faz, por que você duvidou, também não é uma bronca,
é para que Pedro percebesse que há momentos que há dúvidas, e as dúvidas fazem parte. Por isso ele foi questionado, para que ele enxergasse também em que momento ele tirou o olhar em Jesus para perceber a sua volta e se tomado pelo medo. Às vezes a gente também precisa parar, pensar e refletir: em que momento eu estou tirando meus olhos de Jesus? Em que momento eu estou deixando de olhar para aquele que é o Senhor e que tem o poder sobre todas as coisas, que pode se manifestar de tantas formas, e estou olhando à minha volta e dando mais poder às circunstâncias, mais poder aos problemas, mais poder àquilo que, enfim, está me angustiando, do que aquele que estende a sua mão e me salva. E é claro que se eu e você olharmos para as coisas deste mundo, aquilo que a gente acha que vai nos dar segurança, bens, dinheiro, força, poder, saúde, trabalho, que a gente acha que tudo isso que nos mantém em pé, a gente pode perder de vista e começar a se afundar, porque nenhuma dessas coisas de fato nos dão plena segurança, senão a mão de Jesus, senão o braço de Jesus estendido que nos salva, que nos levanta, porque essa é a verdadeira segurança. Aqui está o gesto de Deus que realmente nos segura. E vou concluindo. O que é bonito perceber é que toda essa situação fez com que os discípulos adorassem a Jesus, dizendo: de fato o Senhor é Filho de Deus. Lembra que eu disse que Jesus ordenou os discípulos ir para o lago? Aquela ordem se tornou uma experiência de adoração. Aquele momento em que Pedro sai do barco e vai em direção a Jesus e tem medo, duvida e vai se afogando, e Jesus o salva, leva a adoração. Ou seja, tudo começa com Jesus e termina em Jesus. A nossa vida só tem sentido quando está em Jesus, quando de fato nós olhamos para aquele que é Senhor, aquele que é real, que é verdadeiro, aquele que pode acalmar as tempestades, aquele que pode trabalhar no nosso coração e dizer: você não está sozinho. É aquele que nos consola quando não há nada mais que nos consola. É aquele que nos dá força quando nós nos sentimos os mais fragilizados possíveis. É aquele que nos dá esperança quando a gente olha à nossa volta e não temos esperança. É aquele que nos dá condições de crer, de confiar para além do que os nossos olhos enxergam. Isso é viver pela fé. Não é medir a fé, é viver pela fé. É confiar, é se entregar e é saber que a mão de Deus é estendida quando nós clamamos. Que Deus nos dê essa graça, que a gente ande pela fé, confie e creia que a mão do Senhor vem para nos salvar. Amém. Guia-nos, Jesus, pela tua luz, que fiéis a ti sigamos, que em vero amor sirvamos. Leva-nos, Senhor, para o teu fulgor. Dá-nos provação, força ao coração, que teu fardo carreguemos e jamais desesperemos, mesmo em amargor, leve a ti, Senhor. Dá-nos tu, Senhor, graça e paz na dor,
que em paciência suportemos e aos aflitos consolemos. Faze-nos vigiar o teu reino olhar. Tu, Senhor, nos dá vida e plena paz, mesmo em árdua e rude via, tu serás pastor e guia. Faze-nos vencer pelo teu poder. Amém. A palavra que foi refletida nos desafiou a essa confiança. O hino que ouvimos, cantado pelo Rafael, também nos chamou a confiança. Então, a palavra que eu tenho para você, meu querido, minha querida, é confie. Confie. E viva nessa fé, nessa convicção de que Deus age, se manifesta e que pode ser diferente do que você espera, mas Ele está se manifestando. Hoje à noite nós vamos ter aqui o nosso encontro de espiritualidade e música. Estará conosco o Gianni, é um pianista, e ele vai nos trazer músicas inspirativas e nós vamos ter o nosso momento de oração, de reflexão, um tempo para parar, para quietar a nossa alma em meio a tanta correria, a tantos agitos, a tanto mar revoltos. Quem sabe nessa noite seja a hora em que Jesus também vai estender a mão para você. No silêncio, na oração, você também pode experimentar esse cuidado, essa revelação de Deus na sua vida. Então venha, participe hoje à noite às 19 horas na Comunidade dos Apóstolos, o nosso encontro de espiritualidade e música. Ok? Então eu quero convidá-los agora para a nossa oração final e que você também ore comigo e receba essa oração, essa bênção para fortalecer o seu coração. Oremos juntos. Senhor, nesse momento eu peço que a nossa fé possa ser depurada pelo Teu agir, mesmo que pequena, que a gente reconheça que em Ti há salvação, em Ti há graça, em Ti há perdão, em Ti há segurança, em Ti há cura. Em Ti nós somos transformados e nos faça perceber nos momentos que duvidamos, momentos em que nós muitas vezes desviamos nossos olhares de Ti, para que a gente volte de novo a olhar e confiando que de Ti vem a nossa salvação. Por isso também intercedemos por pessoas, as colocamos nas Tuas mãos, e aquelas que vêm nesse momento à nossa mente e ao nosso coração. E eu peço que você nesse momento lembre de algumas pessoas e ore por elas. Venha, Senhor, e agir na vida dessas pessoas que lembramos, que elas sejam tocadas, transformadas, que em meio a um mar revolto, ela experimente o Teu cuidado de maneira muito especial. Nós intercedemos pelo nosso país, nós intercedemos pela nossa igreja, pela igreja cristã, pela palavra que seja anunciada. Nós intercedemos pelos mais frágeis, nós intercedemos pela paz entre os povos. Nós intercedemos, Senhor, para que o Teu agir se manifeste e que sejamos homens e mulheres de boa vontade, que sejamos sinais de amor, sinais de graça, sinais de bondade, de misericórdia na vida daquelas pessoas que precisam, também através das nossas mãos, da nossa vida, o Teu agir na vida delas. E tudo mais nós entregamos na oração que Tu nos ensinaste.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te guarde, que você perceba a mão do Senhor estendida, que o Senhor te conserve na graça e na paz, que você seja abençoado e abençoada para abençoar, e que essa bênção venha sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, e assim o Senhor te abençoe, hoje e sempre. Amém. Meu querido, minha querida, muito bom estar com você também nesse momento do programa, e você é muito bem-vindo e bem-vinda, como foi feito o convite para hoje à noite, mas também para os nossos cultos que acontecem semanalmente aos sábados na Comunidade Apóstolo Pedro às 19 horas e aos domingos na Comunidade dos Apóstolos às 10 horas. Sempre será uma alegria ter você junto com a gente para adorar o nosso Deus. Então, até lá e Deus te abençoe. Fonte eterna do amor, que transbordas de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduze a minha vida nesses tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar, que eu caia em teu abraço.